Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui de volta, né, na nossa marcha virtual pela ciência, dando continuidade às atividades da UFPE, a UFPE presente nesse movimento importante em defesa da ciência em todo o nosso país, né? Essa marcha é liderada pela SBPC e várias universidades já têm demonstrado vários relatos sobre ciência. Nós tivemos agora, das 9h30 até agora, próximo ao meio-dia, relato de vários pesquisadores do Brasil. Nós vamos voltar à programação nacional às 3h da tarde, às 4h da tarde, desculpa, e agora a gente vai ter a fala dos nossos pesquisadores aqui da UFPE. Especificamente, nesse bloco, a gente vai falar sobre as ações da UFPE no enfrentamento à Covid-19, essa pandemia que tem mudado toda a história do mundo inteiro e veio ao Brasil em final de fevereiro, início de março nós já começamos a ter os primeiros casos e a doença tem uma característica de rápida disseminação. Então, a Universidade Federal de Pernambuco, ela de pronto lançou uma chamada a todos os coordenadores, né? Nós temos 93 cursos de pós-graduação na UFPE, nos nossos 3 campos, e a ideia era fazer essa chamada e saber como a UFPE poderia, de imediato, atuar junto aos governos no combate à pandemia. E a resposta foi extremamente positiva. Nós tivemos a submissão de várias ações de pesquisa. Nesse momento, estamos preparando o nosso primeiro boletim informativo sobre as ações que já iniciaram desde de meados de março. Então, na próxima semana, esse boletim vai estar saindo, publicado no nosso observatório, publicado também em alguns outros sites de pesquisa. E eu queria agradecer aqui a presença de 3 pesquisadores que estão envolvidos diretamente nas ações de enfrentamento à Covid. A professora Ana Lisa, que é do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica, do CAV, né, o nosso Centro Acadêmico de Vitória. A professora Edivânia Torres Aguiar, que é do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Campus Recife, aqui da UFPE, também membro do nosso Comitê Científico Extraordinário da UFPE, um comitê criado especificamente para assessorar a Propesc nas ações de pesquisa, na elaboração de projetos também, tentando congregar todas as ações que foram enviadas, e também no debate direto com o Comitê Científico do Consórcio Nordeste. E o professor Lucas José Garcia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste. Então, aqui nós temos representantes dos nossos 3 campos, que desde o início elaboraram ações junto aos seus grupos de pesquisa e vão aqui falar um pouco sobre essas ações. Primeiro, eu gostaria de convidar a professora Ana Lisa Gomes para proferir algumas palavras para a gente. Obrigada, Ana Lisa, por ter aceitado o convite. Pode ficar com a palavra. Olá, pessoal, boa tarde. Agradecer o convite, né, Carol, Propesc, UFPE, BPC. Que momento que a gente não está na rua, mas a gente está ativo mais do que nunca. É com muito prazer que eu estou aqui para falar um pouco do que é que a gente está conseguindo fazer. Eu sou biomédica de formação, mas tive toda a minha pós-graduação voltada para virologia, de mestrado, doutorado, pós-doutorado. E lá no CAV, no Centro Acadêmico de Vitória, a gente tem trabalhado com pacientes de chikungunya já há um tempo. Tem sido muito interessante. E quando a gente entrou nesse turbilhão da chegada desse novo vírus, a gente viu que estava na hora de se mexer também. Então, começamos a participar de ações. Na verdade, quando a universidade se colocou, né, assim, precisa fazer alguma coisa em relação a essa pandemia, eu já me coloquei à disposição para a gente ajudar. Isso significaria atuar principalmente no Recife. E isso foi causando uma inquietação, que foi, vamos tentar fazer o que for possível em Vitória. E o que é que a gente consegue fazer em Vitória com a nossa expertise? A gente tem bons alunos, a gente tem um grupo de professores multidisciplinar, então a gente quis focar o máximo possível para trazer essas ações, o que é que a gente poderia fazer na universidade junto
com a comunidade e ajudar a Vitória, né? Pernambuco, Vitória. E foi muito interessante, porque a gente viu que a gente conseguiria ajudar de alguma forma. A gente tem como grande parceiro a prefeitura do município, porque por sermos um centro de saúde, de ações, de cursos de saúde, então nós temos nossos alunos na gestão, a gente usa o campo de estágio, então tem um diálogo muito bom com o serviço. E quando a gente se aproximou, eu disse, olha, a gente está aqui, como é que a gente ajuda eles? Qualquer ajuda é bem-vinda. Nessa hora, o que vocês conseguem fazer? E aí a gente viu que a gente conseguiria atender o primeiro chamado da universidade com a proposta de fazer os testes de sorologia, né? Então, investigar na população, dentro das nossas capacidades operacionais e dentro dos recursos possíveis, testar a maior quantidade de pessoas, aquelas que já tivessem com sintomas, ou aquelas que acharam que tiveram e precisava ter essa certeza para voltar a trabalhar, ou seja, a se aproximar com o braço do diagnóstico dessa infecção. A gente não tinha tempo hábil de desenvolver um kit de ELISA próprio, né, fazer o ELISA in-house, como a gente chama, que é um teste de sorologia, mas então vamos fazer os comerciais que já existem, né, e tentar testar a maior quantidade de pessoas. Essa foi a nossa primeira proposta, né, atendendo ao chamado da universidade, que está depositado no observatório, e que isso foi muito legal, porque deu notoriedade, nosso grupo acabou aparecendo, a gente conseguiu fazer outras redes, outras ligações, né? Então, esse momento, apesar da gente estar em casa, parece que a gente virou um monte de avatar, né, dentro dos computadores, mas a gente nunca trabalhou tanto e as barreiras nunca foram tão quebradas. Então, quando eu vi o nome da gente lá no observatório, e aí eu vi o do Lucas, que também está aqui com a gente, lá de Caruaru, que estava desenvolvendo EPI, a gente já entrou em contato com a Lucas. Então, de repente, Caruaru e Vitória virou uma coisa só, e aí outro professor do Recife e um professor do Paraná, e aí um pesquisador dos Estados Unidos. Em uma semana, a gente já estava montando uma nova proposta. Então, isso tem sido muito estimulante e fortalece muito a existência dos diferentes campos que existem, né? Assim, a gente não precisa estar só num canto, não só existe Recife, da UFPE, ela é muito forte. Aqui em Vitória, o nosso impacto do CAV é mais de 60 municípios nos nossos alunos de graduação e pós-graduação. Então, eu digo nosso em Vitória, porque eu também morava fora e acabei vindo morar aqui, e isso faz com que a gente veja de uma outra forma a universidade, esse papel integrado na sociedade, de reconhecimento. Isso é muito, muito interessante e estimula, né? A gente pode olhar por vários prismas, eu prefiro olhar por esse caminho de que vai dar certo. Os recursos são limitados, mas isso não impede que a gente pare, né? A gente vai continuar. Então, a gente respondeu ao primeiro chamado da universidade com essa proposta do observatório. Na sequência, né, com esse edital rápido que chegou da Propesc, a gente, de repente, chega um edital, né, Carol? Que aí coloca um edital de 48 horas, vamos lá, a gente não pode perder, vamos escrever junto a todo mundo, muitas reuniões acontecendo, e a gente viu que junto com o serviço de saúde, quem são os profissionais de saúde que precisam ser testados. Então, esse é um segundo braço que a gente também pretende executar. Ainda não está executado porque os recursos ainda não foram liberados, mas a gente está se movimentando, montando toda a estrutura para que tão logo seja possível, nesse caminho que a gente vai andar, ou seja, testar os profissionais de saúde e os profissionais que estão na linha de frente, né, que são aqueles que estão em alta vulnerabilidade. Tivemos uma reunião ontem com a secretária de saúde, com o consentimento do prefeito, eles estão muito preocupados com esses profissionais, não só de saúde, seja administrativo, seja o maqueiro, seja o pessoal do cemitério, as pessoas que estão na rua trabalhando, que precisam estar na rua, precisam ser testadas. Então, a gente vai, esse seria a nossa segunda proposta, né, de testar esses profissionais, tudo feito em Vitória, né, então a gente trazer os pesquisadores para cá, os nossos alunos, com toda a segurança que a gente puder. Então, a equipe é enxuta para que só vai trabalhar aqueles que realmente têm essa capacidade. E, então, dessa forma, a gente já avançou para uma terceira proposta, esse é um edital maior, né, do CNPq, a gente respondeu a esse chamado, são 15 pesquisadores envolvidos, então, se as paredes já não existiam mais, agora, então, a gente foi muito voou alto, uma proposta enorme para fazer um inquérito epidemiológico na cidade, com pesquisadores de virologia, biologia molecular,
o programa da pós-graduação em peso, tem pesquisadores de outros lugares do Brasil, a gente tem da USP, da Fiocruz, de 3 unidades, pesquisadores nos Estados Unidos, o pessoal do CA está lá com a gente, né? Então a gente foi, já chamou, assim, começou pedindo, eu fui lá e pedi, realmente fui lá pedir, ó, dá para preparar os EPIs para a gente, que eu não sei se a gente vai ter recurso, mas a gente vai trabalhar, a gente vai ajudar. Ele falou, não, Ana, a gente está começando, e de repente, ó, Lucas, tem um edital, pede também. Então, assim, a gente começou a se movimentar de uma forma que isso tem sido muito estimulante, muito extenuante também, né? A gente está cansado já, apesar de não estar na bancada, mas a gente tem se movimentado ao máximo, porque essa conta da pandemia, ela está caindo no colo da população e no colo da ciência. Então, ao meu ver, é muito claro que não é uma questão de saúde, é uma questão política. É uma questão política e econômica. E a universidade está aí para dar essas respostas, né? Então, a gente se uniu, está tentando responder dessa forma. A gente tem uma expertise muito potente. Queria muito que o governo federal olhasse com o olhar necessário, liberasse esses recursos o mais rápido possível para que a gente pudesse executar nossa capacidade, nossos projetos. Nesse momento, quando a gente fala projeto, não são pesquisas que vão para pesquisa básica, para demorar para ser aplicado, não. Esses dados que vão ser gerados são imediatos, a resposta é imediata para a população, para que eles realmente saibam se estão doentes ou não, se precisa isolar ou não, e junto com isso uma quantidade de informação científica que vai tentar explicar que vírus é esse, por que ele está causando essa confusão tão grande, né, que a gente, até quando eu estava conversando com um pesquisador em dezembro, e falando, olha, vamos prestar atenção que vem um vírus novo, né, tá chegando, tá na China, muito obscuro os dados ainda, e aí ele olhou para mim e falou, Ana, calma que vem pela frente, é um corona, menos mal. E realmente, por incrível que pareça, a gente ainda consegue dizer isso, a gente só está vendo na ponta do iceberg dessa história. Então, a gente tem que dar conta disso e entender esse panorama que esse vírus está envolvendo. Então, eu vejo a universidade muito atuante, eu fico até com medo quando eu vejo mensagem da pró-reitoria, porque eu sei que lá vem o edital, ou é discussão, ou é algum comitê, ou seja, caiu no nosso colo essa cobrança de resposta, a gente vai ter capacidade, a velocidade que a ciência está andando é muito maior do que a gente estava acostumado, né? Daqui a pouco a gente não lê mais nem artigo, a gente faz podcast entre os autores, porque não dá tempo, e quando sai um artigo ele nem tem revisão. Então é um novo cenário, mas que a gente está se adaptando e está respondendo. Eu queria responder mais, né? Acho que a gente tem um grupo muito forte querendo ajudar, não só o FPE, mas digo Brasil como um todo, eu digo mundo como um todo, as conferências são internacionais, todo mundo com essa ânsia, e a gente precisa de um suporte, porque é uma medida política, né? Então a gente conseguiu avançar muito com a ciência no Brasil, com a educação, o Centro Avançado de Vitória tem 13 anos e mostra essa potência, né, que a gente tem, e a gente precisa se manter vivo e é com esse gás. Então, eu fico bem feliz de ter recebido esse convite, assim, de poder falar, de mostrar, olha, a Vitória está fazendo o que pode e o que não pode, na intenção de estar presente, de contribuir, não tem ninguém parado, tem muito aluno estudando para fortalecer, tem muito pesquisador envolvido, e a gente quer responder da melhor forma, assim, né, e que as pessoas acreditem que pela ciência a gente vai dar conta dessa história, né? Não vai ser um milagre, ninguém vai, não. Vai ser pela ciência, vai ser pelo conhecimento que a gente vai responder e a gente vai dar conta e vai dar certo. Por enquanto, fica em casa, porque a única vacina possível hoje é o isolamento físico entre as pessoas, não isolamento, desculpa, distanciamento. Isolado não, porque essa internet fez com que a gente virasse para todo mundo junto. E, Ana, é interessante também destacar outras ações, né, do CAV, por exemplo, a distribuição de álcool, o apoio às comunidades do entorno, né, o pessoal tem dado uma assistência importante também, e uma aproximação com o governo, né, com a prefeitura e com as secretarias. Né, a gente está também tentando incorporar as ações que vão ser feitas no diagnóstico a um consórcio
de pesquisadores que vão trabalhar na identificação do vírus. Então, tem um grupo também no CAV, né, liderado pelo professor João Henrique, que vai entrar nesse consórcio e a gente vai, como você falou, né, unificar as ações da UFPE e quebrar os muros totalmente, né? O CAV ele tem participado ativamente, né, de todas as ações desde o início, e eu acho que daqui para frente a gente já vai estar colocando em prática mesmo as questões do diagnóstico, né, do levantamento das curvas, né, de projeção que existe na cidade e o alerta às subnotificações. Aí, se você puder falar um pouco sobre isso. Sim, com certeza, Carol. Tem algumas são muitas, né? Ontem foi formado mais um comitê multicave, assim, na intenção de, olha, quem está trabalhando com isso, vamos se juntar e vamos colaborar ainda mais. Semana passada foi estabelecido esse comitê consultivo à prefeitura, né? Então a prefeitura de Vitória chamou e aceitou que a gente fizesse essa participação como forma de consultoria, de auxiliar no plano de contingenciamento e nas ações, fazendo avaliações diárias. Quem conhece o CAV, né? Então, na verdade, é natural de todas as universidades, tem sempre os arredores, né? Então, naquela região ao redor do CAV, a gente tem serviços de pequenos restaurantes, de pequenos funcionários, de fornecimento de lanche, até o rapaz que lava o carro. Então, houve uma preocupação muito, muito genuína, né? De alguns professores, puxado por alunos, né? Que eles se juntaram e formaram uma rede de suporte, né? Então, professores e técnicos podem fazer esse depósito e eles estão recebendo mensalmente um tipo de auxílio que não seja tão vergonhoso como esse que o governo federal estabeleceu, mas é uma forma da universidade olhar para fora, né? Essa produção ela é científica interna, mas em que cenário a gente está inserido, né? Está na hora de ser solidário, de prestar atenção mesmo em quem está precisando dessa linha de apoio e ir adiante. O CAV tem sido muito, muito atuante em várias frentes, tanto junto ao serviço, os residentes também, né, tem se lutado agora para que eles voltem a atuar com segurança. Isso não adianta só dizer, tem que chamar os alunos e botar aluno de segundo período lá na linha de frente. Não, não é assim. Com que segurança esses alunos vão, que tipo de suporte eles vão receber, quais são as principais ações. Então, é uma discussão muito ampla, mas a universidade ela não está parada. É muito importante que essa marcha mostre isso, né? Não tem ninguém parado, a gente pode não estar lá, mas está trabalhando muito e são muitas frentes que estão respondendo a essa pandemia das formas que vão aparecendo, assim, a gente não consegue nem fazer muitos planos. Numa reunião que a gente teve do comitê consultivo, então quer dizer que na próxima reunião a gente vai apresentar como melhorar a adesão da população ao distanciamento social, mas não dá tempo, assim, essa próxima reunião são as próximas horas que elas têm que acontecer, né? Então essa velocidade está sendo muito acelerada e a resposta tem sido muito boa no sentido da produção. Está todo mundo empenhado nisso e a gente precisa agradecer o suporte que a universidade tem dado, né? Eu sei das limitações que são grandes, mas por não estar parado, qualquer brecha possível, a gente está sendo provocada a produzir ainda mais. Brecha que eu digo é que assim, qualquer possibilidade a universidade diz, não, a gente vai fazer. Então, o suporte ao comitê, ao Consórcio Nordeste, o comitê formado pela universidade, então é muita gente pensando num bem só, né? Como salvar vidas e como responder melhor a essa sociedade, exercendo esse papel da universidade que só nos estimula, né? Só motiva, mesmo com tantas dificuldades. E um ponto interessante também da gente ressaltar é o papel das residências, né? As residências que está dentro de pós-graduação, né, tem feito toda a diferença aí também no CAV, né? As residências multidisciplinares. Então, é de ressaltar, né? E o apoio que os nossos estudantes, residentes, precisam ter, né? Não somente aqui em Recife, mas principalmente no CAV e em Caruaru também, né, no curso de medicina. Então, isso é de destaque também. Queria aproveitar a ocasião para agradecer aos nossos estudantes que estão lá sob supervisão, né, atuando, e que a gente está, de fato, muito, muito contente assim, em ver a participação efetiva da universidade, né? E só tenho a agradecer a Analisa por todas as palavras aí. Eu acho que é importante dar essa visibilidade, né, às ações que têm sido feitas no enfrentamento
a tua fala ela foi transversal aos quatro eixos, né? Ela tem a parte do diagnóstico, que eu acho que você está mais à frente, mas também ela passa por políticas públicas, né? A partir do momento que você chama o governo para conversar, né? A prefeitura relata assim ajuda as comunidades, passa pela parte de economia e sociedade, porque faz uma projeção também, né? Vitória tem sido um alvo de estudo, porque, segundo o sexto boletim do Comitê do Consórcio do Nordeste, é preciso formar barricadas, né, para que os nossos municípios mais afastados eles não sejam atingidos pelo vírus. Então, eu acho que Vitória é um local que a gente pode ter como um local assim de grande importância para essa ação de barricada, né, chamado mesmo barricada. E, por último, a questão da inovação, que também pode trazer, assim, junto com a parceria, né, com outros núcleos, né, não só Caruaru, mas também grupos de Recife, a gente tentar viabilizar o surgimento, né, de produtos ou aplicativos que conseguem, de certa forma, acompanhar a evolução da doença, né? Tem o comitê também faz a divulgação de um aplicativo de fácil utilização que ajuda bastante a acompanhar os casos diagnosticados. Então, Analisa, muito obrigada pela participação, foi excelente, e a gente continua aí com a professora Edivânia, que é nossa parceira no comitê científico e também está atuando na linha de frente, representando o programa de pós-graduação em Geografia. Professora Edivânia, muito obrigada por aceitar o convite, viu? Prazer. Boa tarde, muito obrigada também. Uma oportunidade de poder conversar com a sociedade sobre o que refletimos, né? Eu sou geógrafa de formação e pertenço também à Academia Pernambucana de Ciências e atuo junto a 3 programas, as 4, na verdade, de pós-graduação. E eu vou tecer algumas reflexões, e essas reflexões elas espelham esses quatro programas, que é da geografia, conforme a proreitora mencionou, mas também é o PRODEMA, que é Desenvolvimento e Meio Ambiente, é o de Desenvolvimento Urbano, que é o MTU, e o de Formação em Ciências Ambientais, o Proficiano. Eu havia pensado como me posicionar frente a essa marcha da ciência, porque para além de eu pertencer, integrar esse comitê do Covid, e a gente tem trabalhado bastante, a Carol nos estimula todo o tempo com respeito a 4 áreas, os 4 eixos, né, que nós estamos contribuindo, né, no combate ao Covid, né, estimulando novos projetos, etc., né, ela buscando os editais, o reforço, etc., para que a universidade realize o trabalho também de pesquisa, né, de ensino e principalmente de extensão para a sociedade. Bem, aí eu resolvi escrever algumas reflexões aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, também no intuito, já que a gente está nesse limbo aí das aulas, né, também de ficar com uma colaboração, né. Então, eu parti de algumas reflexões, por exemplo, não vou ler para vocês, o geógrafo Pierre Georges, ele disse que o mundo altera-se ao longo da história, principalmente em função da variação do valor que a sociedade dá e como ela tira o proveito das coisas. Então, de tempos em tempos mais ou menos longos, essa sociedade, dentro dela mesma, e com relação à biosfera e com relação ao meio inerte, que é a litosfera, entra-se em intervalos que se chamam de crise. Certo? Nos últimos tempos, isso vem sendo aguçado. Tudo aquilo que a gente fala sobre a globalização. Eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco também. Então, cabe à ciência, e a gente está na marcha pela ciência, em defesa da ciência, como ameaçada nos últimos tempos, cabe à ciência acompanhar esse processo dessas relações estabelecidas da sociedade entre si para com o meio ambiente, inclusive à luz das dimensões de perspectivas políticas e econômicas.
A emergência dessa pandemia tão bem colocada pela Melissa, o Covid-19, essa emergência na atual conjuntura, mais que em qualquer outro período vivido na história recente, seja do século XIX, do século XX, ela põe em xeque as urgências essenciais da vida frente às determinações da globalização e os cotidianos locais, né? Os cotidianos na escala local também é exemplificado no caso de Vitória. A busca desses antídotos para o vírus, né, dessa cepa corona, né, chamada de Covid, e que essas primeiras manifestações remetem ao Oriente, né, e tem desafiado bastante o conhecimento e a tecnologia de avançados laboratórios e expertise, né, no âmbito da saúde, da biologia e outras áreas correlatas no mundo. Tudo isso está vinculado a um compromisso com o presente, porém mais ainda com o devir da humanidade como um todo e no planeta. Para isso exige uma soma de esforços, de inteligência, de insumo, para a gente vencer o tempo veloz e inaudito, porque esse vírus se dissemina e se propaga, se metamorfoseando. Né? E tudo isso está bem articulado pelas grandes redes de fluxos contínuos, não é só pela rede da internet, mas as redes de migrações, de mobilidades, né? Que de repente encurta, né? Estreita o mundo. Né? E nesse estreitamento de mundo a gente tem as coisas boas, mas também tem as adversidades. Né? Temos que considerar que mesmo os inseridos em uma determinada sociedade, em um contexto socioeconômico e político, integrando uma determinada classe social no atual sistema vigente, capitalista vigente, cada ser humano ele constrói uma concepção de vida. E dentro dessa concepção de vida, ele faz as escolhas daquilo que lhe dá mais sossego. Portanto, a realidade ela é domesticada, ela é instrumentalizada, igualada a narrativas, resultado de esquema lógico, a priori, né, da vida. E aí, a mídia tem feito o seu papel determinante. Afinal, as pessoas que assistem à mídia, né, consomem a mídia, elas são muito exigentes. A sociedade contemporânea é muito exigente por um discurso. Um discurso que lhe apazigue, né? Um discurso que lhe dê saída, mas também ela fica um pouco imobilizada por aquilo que atemoriza. E aí, esses discursos midiáticos, quanto mais rápido, animado e figurado ele for, melhor. Tudo isso está dentro da lógica do tempo rápido. Daí aparece essa pseudo-irracionalidade, né? Ou a vida ou a economia, que são pseudo-irracionalidade. Isso tudo está dentro de uma lógica. Está dentro de uma lógica de um tempo veloz, né? E esses tempos velozes, se a gente pensa na naturalização do artificial, certo? E se a gente pensa na artificialização da natureza, a gente verifica que existem tempos desiguais de recuperação das formas de vida. Ou seja, quanto tempo demora para se recuperar uma vida de qualquer ser vivo ou do meio ambiente? Quanto tempo? E quão veloz é a forma de captação desses recursos e das transformações dele? Né? Ou seja, os seres humanos eles têm um tempo mais lento. A inteligência pode ser mais rápida do que outros seres, mas o seu tempo ainda não foi modificado. Uma pandemia como esse Covid coloca em evidência a ideia do tempo e sua importância. Olha só, quanto tempo dura o investimento em educação, em ciência e conhecimento de uma forma geral, para que se possa, o mais rapidamente possível, desenvolver mecanismos que possam salvar vidas. Tudo exige tempo. E esse tempo que a gente está requerendo é um tempo veloz, porque a mídia está aí pressionando, tem que sair uma vacina, tem que sair isso, tem que sair isso. Essas respostas necessitam tempos lentos, tempos de investimento em defesa da ciência, para a construção de investigações, de pesquisa e de respostas. O Covid-19, com a sua letalidade, atua como um freio que atordou o movimento inicial do mundo, principalmente desnuda o modelo capitalista de desenvolvimento e as prioridades
as prioridades atuais. Emerge, assim, a globalização, não só como fábula, onde todo mundo quer estar globalizado, interconectado e up-to-date, mas surge, como dizia o nosso geógrafo Milton Santos, surge inexoravelmente como perversidade. Não é só a fábula, é a perversidade. Né? De acordo com Milton, a globalização é um fenômeno que tem em sua estrutura características como a unicidade, a convergência dos momentos, né? Isso que você está falando online, a unicidade, a convergência dos momentos, o motor único e a cognoscibilidade do planeta. Ou seja, uma estrutura em escala global, regida por determinações e interesses globais, com uma disseminação, homogeneização de técnicas e tecnologias que possibilita a instantaneidade das ações de um mundo integralmente, entre aspas, conhecido. Ou seja, por outro lado, o que se poderia ser a solução para todos os problemas, conforme afirmaria Lefebvre, né? Esse nível global é relações mais gerais e abstratas, e o espaço institucional. Na verdade, o que acontece é que o que seria uma solução se constitui, no nível do cotidiano, na dimensão do habitar, do viver, do local, um grande problema. Porque aquilo que pseudamente seria global ou monogêneo, na verdade, esconde profundas dicotomias, desigualdades, diferenças. É essa perversidade da globalização que se revela no cotidiano. Esse cotidiano que a gente vê das periferias, dos aglomerados subnormais, né? Das diferentes condições de acessibilidade ao mundo do trabalho. Então, isso, como é que a gente pode exigir que as pessoas lavem as mãos se elas não têm água? Como a gente verifica os locais públicos que estão vazios, mas mais do que estar vazio e dar um sentimento de nostalgia, o que dá é uma preocupação porque existe aqueles que necessitam sobreviver exatamente através do circuito inferior da economia, que é a informalidade, certo? E essas informalidades ocorrem não no aluguel de um estabelecimento formal dentro de um shopping, etc., senão nos espaços das ruas. Né? Bom, é uma fome do silêncio, que já dizia o nosso grande médico e geógrafo Josué de Castro. Né? Vejam bem, a gente está com mais de um século do clássico Geografia da Fome, da pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Um século do sanitarismo, do grande engenheiro sanitarista que atuou exatamente no final do século XIX, início do século XX, que é o grande Saturnino de Brito. Né? A gente tem mais de 60 anos, pessoal, mais de 60 anos, do Nutrição no Nordeste de Nelson Chaves, o grande nutricionista. A gente tem mais de 60 anos do espaço-tempo do Manuel Corrêa de Andrade, 40 anos do Cólera Morbo de Gilberto Osório, e de tantos outros, do Nordeste do Brasil, não falar nem de Capistrano, de outros espaços. Né? Então, observa-se que, na nossa realidade, esse capitalismo mundializado conseguiu construir bases materiais da globalização através de processos objetivos e subjetivos. Né? E tudo isso, mesmo nessa atual pandemia, a busca de realização do lucro faz com que muitos reproduzam aquilo que aprenderam. O lucro não pode parar. Ou, como dizem, as pessoas vão morrer ou do Covid ou de fome. Como se essa equação não requisitasse uma reflexão mais profunda e mesmo uma revisitação da história de mudança de paradigma. O grande dilema para os processos de intervenção profissional, científica, acadêmica e política, entre outros, nesse contexto, exige construir propostas de interpretação da vida social sem romantizá-la e sem alienação, que permita a construção de um conhecimento no social e no individual. Ou seja, a gente tem que pensar no universal, e aí estamos com todos envolvidos nessa política toda da gente buscar antídotos, etc., vacinas. A gente tem que pensar no particular, que é uma realidade como a nossa, principalmente nordestina, pernambucana, e a gente tem que ir no nível das singularidades, que são as particularidades que estão dentro dos processos espaciais humanos. E aí, a gente tem que pensar que, frente à ideia do... Lembram que muito se falou da ideia do dia eterno, que seria promovido pelo avanço da robótica, etc., da tecnociência, todos acreditando num dia eterno, em 24 horas que não para, com dia e noite, para o mundo do trabalho e para tudo.
Tudo isso está em suspensão, gente. As grandes metrópoles, destino turístico, as indústrias, etc. Tudo isso está impactado como nunca visto. Os grandes tempos do consumo, que é eles que estão pressionando essa coisa, ou volta ou fecha a economia, as indústrias também. Bem, os invisibilizados, na verdade, nesse momento, os invisíveis, que são os produtores dos alimentos, aqueles serviços essenciais de atendimento à vida, conforme mencionado por Amartya Sen, seria a saúde, a educação, a alimentação, moradia, especialmente acesso à água, são quem estão respondendo hoje à vida na escala local. É onde vivem as pessoas. E é justamente aí no local que é onde se enfrenta a potência desse vírus letal. As políticas de cada país, de cada estado, município, vila, de cada comunidade, refletem duramente com a quantidade de vítimas, a inversão de prioridades frente aos diferentes protocolos e agendas do mundo, entre eles os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU, né? Assim como o Habitat 3, né? E agora o Bem-Estar da OMS. Todos eles estão articulados, mas já faz 40 anos e nada disso foi feito. São pactos assinados e não realizados. Esse vírus letal, que se reproduz rapidamente, encontra os serviços essenciais em um tempo de outro século, em condições desprovidas de investimento, bem distinto dos investimentos para salvar bancos e letras financeiras. Encontra também uma flexibilização plena do trabalho. Nunca houve tantos deliveries, a paisagem nunca foi tão formada por esses agentes que podem ser chamados até dos lumpes desse século. Temos que estar atento ao cotidiano, né? Temos que descobrir e trabalhar essa invisibilidade. Temos que entender o rural que não aparece, né? Esse rural que não aparece. O rural só aparece como idílico, às vezes até como ponto de fuga. As pessoas estão saindo para as suas segundas residências na praia, ou então no campo, aí tem em Vitória, em Gravatá, no nosso caso, como se pudesse escapar do vírus indo para lá, com a falsa ideia de que é lá que estão no paraíso ou na proteção. É a mesma coisa como eu vou mergulhar na praia para ver se eu tiro esse vírus do outro. Então, como afirmava Lacoste, há uma necessidade imensa da gente fazer diálogos interdisciplinares, interculturais, né, através dessas iniciativas como a nossa, desse Observatório Covid, né, para permitir a transferência de conhecimentos, experiências e boas práticas. E aí você verifica na universidade também uma mudança de escala, que corresponde a uma mudança do nível de análise. Trabalhar o global e o local, ele demanda visões. Não há uma receita, não tem uma resposta universal para resolver os problemas de cada realidade local, embora o Covid seja universal. Cada local tem uma especificidade, mas desde a universidade, desde a ciência, temos que seguir com o esforço de praticar o que foi legado por Antônio Gramsci. É o pessimismo da razão, é fato que há uma letalidade, é fato que estamos ainda a enfrentar muitos meses, né, de dureza, né, de ameaças, etc. Mas temos que ter o otimismo da vontade, da boa vontade, né? E é assim, né, afirmando o nexo, a importância do nexo entre o pedagógico e o político, em torno do papel das instituições como laboratórios, universidades, associações, que a gente tem que adiantar-se, diferentemente adiantar-se, né, através desse tempo tão difícil. Né? Afinal de contas, como dizia também o Gramsci e o Carlos Nelson Coutinho, temos que buscar políticas que fortaleçam, ao invés de vulnerabilizar bens de interesse coletivo. Temos que ir de encontro às tentativas de consolidar mercantilização de serviços comuns, serviços básicos de interesses comuns. Né? Temos que ir de encontro a toda essa política de desmonte, né? De desregulamentação de conquistas expressadas em direitos sociais historicamente construídos. Por tudo isso, é imprescindível identificar escalas de aproximação que venham a trabalhar os processos, disponibilidades e acessos e restrições no cotidiano. Por isso, eu vou finalizar
dizendo que é imprescindível recuperar o urbanismo sanitário, que é o que está na nossa competência ao relacionar no contexto do Covid. E aí, essa disciplina, ela envolve diferentes profissionais, diferentes áreas. Ela tem o objetivo do conhecimento das dinâmicas espaciais dos assentamentos urbanos, tem pretensões científicas, de certo, generalizantes, mas ela pauta-se por projetos de organização técnica e fluida da cidade, de regulamentação do uso e ocupação do solo. Isso tudo recupera aí o engenheiro sanitarista do Brasil, Saturnino de Brito, que ele diz que o urbanismo é a arte de projetar e construir as cidades, primeiramente do ponto de vista da salubridade, seguido pela circulação sem se descuidar da estética. Essa disciplina, né, ela surgiu parametrizada a partir das grandes pestes na Europa no século XIX. Então, o urbanismo sanitário ele tem essa preocupação. Né? Se a gente vive numa situação tão difícil, no Brasil a gente tem, para ter uma ideia, 15.868 setores em aglomerados subnormais. Olha, isso é uma área muito grande, muito expressiva, em termos numéricos, mas em termos de área espacial só representa 5% dos setores censitários. Então, isso implica um adensamento humano impressionante. Então, como é que a gente vai adotar uma política de distanciamento físico se nesses aglomerados a gente não tem, eles estão coletados um ao lado do outro, certo? Então, é difícil, né? É difícil a gente pensar isso. Então, apesar de todos os avanços, a gente tem ainda somente 68% de domicílios vinculados ao sistema de esgotamento, e a gente precisa reverter isso, a gente precisa investir mais nessa questão. E dizia ainda o Saturnino, estou concluindo, a casa doentia faz moradores doentes, e não há drogas que curem estes sem que seja aquela previamente curada, isto é, saneada. Estou falando de 100 anos atrás. Esse Covid veio para confrontar-nos e frear a ilusão do dia eterno, provocado pelos avanços da robótica, etc., veio para recordarmos que ainda temos um passivo de desigualdade em necessidades básicas, veio para evidenciar a ausência de prioridades em serviços e políticas públicas, veio para mobilizar esforços e inteligência em defesa da vida. E é por isso que estamos aqui, em defesa da ciência pela vida. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Edivânia, belíssima fala, trouxe aí dois ícones da nossa história da ciência, né? Milton Santos e Josué de Castro. Eu chego a abrir um sorriso quando falou de Josué de Castro. Na minha área, que é nutrição, ele foi fundamental nos estudos sobre a fome. A gente acompanha de perto, nas aulas, acompanha de perto a história de luta dele, né? E como ele terminou a vida, enfim. Muito obrigada, viu? Belíssima fala. Eu acho que foi uma sensibilização para outras áreas, além do choque na saúde, né? Existem questões muito mais amplas que a ciência está abarcando, como a gente está vendo aí na sua fala. Muito obrigada, viu? Foi muito bom. Aí eu passo a palavra agora ao professor Lucas, representante masculino de hoje, e lá do CAA também. Lucas, muito obrigada pela participação, e aí você fica à vontade. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Edivânia, Ana. Eu que agradeço o convite, Carol. Muito obrigado. Então, sou coordenador também do curso de design aqui, professor do Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru. E assim, atuando há tanto tempo no design, né, e vendo o que está acontecendo na área das humanas e esse evento aqui, gostaria de destacar que o curso de design é um curso que está dentro da área de ciências sociais aplicadas. É uma área um pouco complicada de se definir, porque ela mistura um pouco, ela permeia exatas, humanas, né? De uma forma assim muito objetiva e sujeito a críticas, né? Posso dizer que o design surgiu ali na Revolução Industrial para preparar os produtos para a produção em série. Só que esse olhar mais produtivo, visando lucro, produtividade, eficiência, eficácia, ele vem perdendo espaço para a experiência do usuário, para um olhar para o ser humano de forma mais completa e holística. E quem traz uma grande contribuição para o design em relação a isso, a entender e pesquisar as realidades locais, as características do meu usuário, dos seres humanos, é a área de humanas, né?
Então, é lamentável isso que vem acontecendo recentemente com essa área. Como professor, como designer e como ser humano, né, eu acredito que é muito importante a gente defender essa área. Mas voltando aqui às ações em relação ao CAA, né, o campus do Agreste, vários cursos, né, eles estão realizando ações, né, o curso de medicina, por exemplo, o curso de química. Hoje a gente foi levar uns protetores faciais, porque estão preparando o laboratório, estavam fazendo higienização dos equipamentos para a produção de álcool em gel, né? E no curso de design, especificamente, tem o laboratório de tipografia do Agreste, que está fazendo os rótulos para essas embalagens de álcool em gel, que o laboratório de química está produzindo. E a gente também está produzindo os protetores faciais para a área da saúde. Então, a produção dos escudos faciais foi algo que começou em casa, eu e a minha esposa, que também é professora do curso de design aqui do campus do Agreste, né? A gente começou a produzir um volume muito pequeno, era uma contribuição nossa, e aí a gente entrou para o grupo de ações do Covid, do CAA. E ali colocaram a gente em contato com instituições, com empresas, com a Secretaria da Saúde, e a gente começou a se organizar, unir forças, né? Então, a gente tem o laboratório de tecnologia lá no curso de design, que também tem impressora 3D, tem alguns equipamentos. A gente levou a nossa impressora também para lá, montamos numa sala, no laboratório de design inclusivo e laboratório de ergonomia, uma pequena fábrica ali, né, de escudos faciais. A Secretaria da Saúde conseguiu comprar acetato. A gente fez uma parceria com o Armazém da Criatividade para cortar esse acetato. Depois conseguimos uma parceria com uma empresa, a Jocarte, que fez uma doação muito grande já de lâminas de acetato já cortadas, prontas para montar os escudos faciais, e assim a produção foi crescendo, né? A gente está utilizando a impressão 3D, que é considerada uma tecnologia de prototipagem rápida. Então, quando eu vou fazer um protótipo, eu tenho uma ideia e quero materializar ela, a impressora 3D realmente ela agiliza muito esse processo. Só que quando eu preciso atender uma demanda de, por exemplo, 1.000 escudos faciais, que era a demanda inicial de Caruaru, aí a gente vê que ela não é uma tecnologia tão rápida. Então, pensando nisso, esse grupo de ações Covid do CAA, eles também recrutaram alguns voluntários do design e da engenharia de produção, que ajudaram a desenvolver um modelo que pudesse ser feito de forma mais barata e mais rápida, né? Então, a gente se reuniu com esses alunos lá no laboratório, e aqui, algo interessante que geralmente acontece em momentos de crise, né? A gente sai da nossa área de conforto e a gente tem que rever a forma de se fazer algumas coisas. Então, a gente tinha um grupo de 10 alunos que deveriam trabalhar num projeto, mas a gente não podia colocar esses alunos todos em volta da mesma mesa, na mesma sala, para trabalhar nesse projeto. Então, a gente utilizou uma metodologia chamada Sprint, que é uma metodologia de projeto rápido, desenvolvida pelo Google, onde eu consigo desenvolver em 5 dias um produto, né, já considerando teste com o usuário e tudo mais. Mas a gente teve que utilizar essa metodologia dividindo esses alunos em turnos. Então, a gente tinha 2 alunos de manhã, 2 de tarde, 2 de noite, e no dia seguinte, novamente isso, e assim por diante. Então, os alunos trabalhavam esse projeto, eles terminavam, passavam para a equipe que vinha em seguida dar continuidade. Então, foi algo muito interessante assim, para a gente, porque a gente tinha que praticar um desapego, né, das nossas ideias e tudo mais, e passar essa bola para frente. Mas foi desenvolvido também um modelo em PVC que ajudou a suprir essa demanda aqui em Caruaru. Deixa eu ver aqui. A tecnologia que a gente usa de impressão 3D aqui é de deposição de filamentos, então existem uma série de materiais, de tipos de impressora, né? Ela funciona muito bem para a produção dos escudos faciais, então o escudo que a gente está produzindo aqui é esse, ele já está bem famoso na internet, né? A gente produz essa peça na impressão 3D e depois coloca o acetato e o elástico. Esse projeto, né, essa ação que começou de forma tão tímida, ela já conseguiu entregar mais de 500 escudos faciais
né, para a Secretaria da Saúde e também para algumas outras unidades de saúde aqui na região. E agora, né, como a professora Ana falou, também nós estamos junto com ela num projeto, né, então a gente submeteu projetos para vários editais. Tivemos já no edital da Propesc um projeto aprovado que vai ajudar muito a gente na aquisição de insumos. Então, filamento para impressão 3D, o acetato, o elástico. Então, esses insumos a gente vai conseguir com esse edital da Propesc. Também participamos do edital do Ministério Público, né, junto com a FAD, onde a gente vai conseguir alguns equipamentos também para a produção desses EPIs. E junto com o CAV, a gente vai executar algumas ações mais de design mesmo nesse projeto. É importante a gente pensar que essas ações, elas vão durar, e acredito que a gente deva pensar para 2, 3 anos. Esse surto inicial, a gente não sabe até onde ele vai, mas a gente pode ter algumas recorrências, onde talvez algumas cidades elas passem muitos anos sem nenhuma preocupação, mas algumas outras cidades, eu tenho que tomar novas medidas de, não é isolamento social, né, mas algum tipo de medida desse tipo, né? Então, a gente hoje conseguiu dar uma resposta muito rápida, a gente vê a universidade pública cumprindo esse papel hoje na sociedade, né? Mas a gente tem que se preparar para dar uma resposta ainda mais rápida quando a gente tiver novamente outras recorrências. Tudo isso que vem sendo feito demanda muito esforço, né, dessas equipes que estão trabalhando nisso. Hoje a gente tem alguns equipamentos que precisam de manutenção, que precisam de atualização. Então, se a gente mostra a importância de sempre se investir em ciência, né? A gente conseguiu dar um retorno, mas a gente poderia ainda dar um retorno muito maior, muito mais ágil, se a gente tivesse a atenção que a gente realmente merece. Uma outra questão importante da gente pensar, já foi comentado também pela Edivânia, em relação a políticas públicas aos serviços, né? A gente pesquisa também o design de serviço, e a gente entende que nós vamos ter que pensar toda essa lógica hoje da prestação de serviços, do comércio, os bancos, os supermercados. Então, como é que eu organizo uma fila, né? A gente vê que em muitos lugares não está funcionando, né? Um atendimento, a gente não tem muitas tecnologias acessíveis para todos esses atores, para fazer agendamento, para prestar um atendimento da forma que a gente precisa hoje. Novamente, para entender, para pesquisar essas realidades, né, que são diferentes de uma cidade para outra, de um bairro para o outro, de uma cidade, às vezes, novamente, é extremamente importante a área de humanas, né? Então, são parceiros que demandam a mesma atenção, os mesmos investimentos que todas as áreas, né? Não entendo como pode ser viável privilegiar uma área em detrimento de outra. Bom, eu vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo e vou mostrar ali os modelos que foram desenvolvidos com impressão 3D e como é que funciona essa tecnologia para quem está assistindo. Então, aqui, a impressora, né, imprimindo. Então, ela vai imprimindo, ela vai fazendo camada por camada do material. Então, ela vai num ritmo, né, bem lento, mas vai produzindo. Esse modelo foi o modelo que se popularizou na internet. Ele foi feito por uma empresa da República Tcheca, que é fabricante de impressoras 3D. Nessa impressora, igual a nossa, ele demora 3 horas para ficar pronto. Então, cada escudo facial demora 3 horas. A gente fez algumas adaptações, né, e desenvolveu esse modelo, que a parte da frente dele, aqui onde vai preso o acetato, ela é mais baixa, né? Fizemos algumas melhorias também, assim, algumas modificações para otimizar o percurso da impressora. Então, de 3 horas, a gente passou a produzir em 1h40, diminuímos quase para metade o tempo de produção. E assim fomos fazendo alterações sucessivas, até que a gente chegou nesse último modelo, né, que a gente consegue produzir em 15 minutos. Então, assim, por dia, a gente consegue imprimir 30, 40, às vezes 50 protetores faciais.
Esse daqui é um modelo produzido em PVC, né? Então, eu tenho só uma tira de PVC e eu consigo aqui também dar o espaçamento para o nariz da pessoa, para o óculos. Esse é um modelo que a gente conseguiu produzir mais ou menos 200 em um único dia, né? Aquela ideia inicial de recrutar os alunos no laboratório, de trabalhar em turnos, mesmo assim a gente achou arriscado. A gente ficou com medo, eu e a professora Rosemary, de se contaminar e depois passar o vírus para os alunos. Então, a gente pediu para os alunos ficarem em casa e a gente levava para um o PVC para eles cortarem, lixarem, o outro cortava elástico, e aí o outro montava. Então, cada um começou a trabalhar em casa e a gente conseguiu produzir todo esse volume que foi feito até agora, né? Que a gente vai incrementar daqui 1 ou 2 semanas com a aprovação desses editais. Nossa, Lucas, que coisa boa, viu? Que quebra boa de protocolo. A gente sempre ouve falar das impressoras 3D, mas a gente não, né? O pessoal de outra área não tem ideia, né? E assim, eu queria destacar que o projeto que vocês submeteram foi um dos primeiros, né? Naquela chamada que a gente fez. E aí a produção continua. Eu queria assim destacar que foi excelente assim. E como é que está agora assim? Como é que está o andamento da produção? Essa semana o laboratório de tecnologia entregou mais mais um rolo de filamento e chegaram aqui mais alguns também que a gente tinha já comprado. A Secretaria da Saúde conseguiu cerca de 30 folhas também de acetato. São folhas grandes que dá para fazer 8, 10 máscaras com cada uma delas. Então, essa empresa parceira nossa está cortando. Eles devem entregar amanhã cedo. Então, sexta-feira, a gente já deve entregar mais umas 100 máscaras para a Secretaria da Saúde. Semana que vem, mais umas 100. E chegando essa outra impressora do projeto com a FAD, o Ministério Público, que é uma impressora de um porte maior, mais rápida, a gente vai chegar numa produção perto assim, de umas 120 máscaras por dia, né? Então, a gente tinha uma demanda inicial de 1.000 máscaras, que no começo parecia impossível de atingir, né? Hoje a demanda de Caruaru é 3.000 máscaras, né? Porque ela está atendendo também todo o entorno, é uma população de mais ou menos 1.600.000 habitantes, que Caruaru presta também o serviço de saúde, né? Mesmo com as parcerias, então a gente tem um grupo, né? Acho que é a Associação Dar as Mãos, que eles produzem prótese para criança que teve membro amputado. Então, essa associação, eles se mobilizaram e começaram a produzir também os escudos faciais. Mas, como eu disse, é uma produção que não é muito rápida, né? Mas, mesmo assim, a gente conseguiu entregar cerca de 500, eles entregaram mais 500. O Armazém da Criatividade, além de nos ajudar com o corte do acetato, eles também produziram um modelo de máscara em acetato e doaram. Mas, assim, parece que sempre que a gente chega na meta, ela vai subindo mais rápido do que a gente consegue atender, né? Mas acredito que nas próximas semanas, como eu disse, a gente vai conseguir incrementar essa produção, aumentar. O nosso foco ele não é exatamente a produção. Então, conforme aqueles modelos que a gente desenvolveu, conforme a gente entregava a máscara, a gente entregava também o link para um questionário que avaliava o conforto, a facilidade de higienização. Então, a gente avaliava vários itens e ia aprimorando esse modelo. Então, o nosso objetivo é continuar, né, aprimorando o modelo, auxiliando em outros produtos que precisam ser desenvolvidos para o combate ao Covid. Essa experiência para os alunos é extremamente enriquecedora, esse contato deles com outras áreas, com a saúde, com a engenharia, isso pelo menos é algo de bom que a gente leva desse Covid até o momento, essa agilidade que a gente teve que dar essa resposta e o número de áreas que a gente pôde dialogar, se aproximar. Então, isso é algo que fica de lição para a gente não perder, né, essa proximidade com as outras áreas e essas ações exitosas que estão sendo desenvolvidas agora. Obrigada, Lucas. Excelente.
é exatamente como você falou, né? A ideia é a gente tentar aproximar o máximo possível as áreas, e quando a gente pensa em um programa institucional de enfrentamento, né, como a gente chamou a ação da UFPE, a gente coloca todos em contato, né, uns com os outros, os pesquisadores começam a dialogar. Nas reuniões que nós fizemos, né, isso foi visto, a gente viu áreas que normalmente estariam um pouco distantes, mas elas começaram a integrar áreas de pesquisa, e isso foi fantástico, né? Como você falou, assim, se tem uma coisa boa que vai deixar é essa possibilidade da gente interagir mais e conhecer uns aos outros, né? O que a gente tem feito e complementar essas ações. Veja, eu gostaria de agradecer imensamente aos meus convidados dessa primeira etapa da tarde. Foi excelente, né? A gente tem, desde amanhã, a gente tem discutido sobre ciência, inicialmente a defesa, né, das áreas de ciências humanas e sociais. Depois a gente partiu para o enfrentamento da Covid, né, muito dentro da agenda da SBPC, né, que tem trabalhado esses temas também. E agora a gente vai falar sobre o que vai acontecer pós-pandemia, né? Qual a perspectiva, né? Ciência e tecnologia pós-pandemia. Como é que se está pensando em retomar áreas de interesse do Estado, né, do país, como a economia, a tecnologia, principalmente a indústria alimentícia, né? E aí, eu queria agradecer a participação de vocês, deixar um forte abraço. Continue com a gente agora como espectadores, né? A gente vai receber um novo grupo agora. E, mais uma vez, agradecer imensamente a Analisa, a professora Edivânia, professor Lucas. Eu acho que foi uma experiência ótima, e a gente pode, mesmo depois da marcha, continuar fazendo esse tipo de proporcionar visibilidade, né, das nossas pesquisas à população, né? Acho que isso é fundamental, a universidade se aproximar mais da sociedade. Então, um grande abraço para vocês, obrigada, viu, pela participação. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado, abraço. Obrigada a todos. Em defesa da ciência. Em defesa da ciência. Bom, a gente já está aqui